Bom dia aos ouvintes da Antena 1 Madeira. Iniciamos neste momento mais uma emissão do programa de Viva Voz. Esta é uma emissão previamente gravada. É quinta-feira, dia 11 de fevereiro. Hoje vamos falar de meditação. Vamos poder fazê-lo com um convidado que está connosco, acompanha-nos nesta emissão. Chama-se Paulo Reis, é presidente da Associação Europeia de Terapias Orientais, é mestre de yoga e yoga terapeuta. Muito bom dia, antes de mais. Bom dia, Marta Cília, bom dia, senhores ouvintes. Paulo Reis já foi nosso convidado, talvez há um ano. Nessa altura falamos de yoga. Está de volta à região para realizar, dentro de alguns dias, um retiro de silêncio e meditação. Digamos que é um retiro que irá decorrer numa zona privilegiada da natureza madeirense e do qual iremos falar um pouco mais à frente nesta emissão, porque o nosso objetivo, o objetivo desta conversa hoje é também dar a conhecer os benefícios da meditação, entre eles diz-se a estabilidade física, mental e emocional. Paulo Reis, eu perguntava-lhe primeiro, ou pedia-lhe que me fizesse um pequeno historial do que é a meditação, qual a sua origem, qual a história que está ligada, no fundo, a esta filosofia oriental também. Bom, como bem disse, Marta, a meditação é uma filosofia oriental. Portanto, terá surgido há milhares de anos, creio-se que cerca de 6.000 anos. Diversas práticas como o budismo, como o cristianismo, como o yoga terão praticado esta técnica. Digamos que é uma técnica, não está ligada efetivamente a um processo religioso, mas esteve origem no Oriente. Portanto, crê-se que terá surgido há 6.000 anos porque efetuaram determinadas escavações e encontraram registros e dataram essas escavações de cerca de 6.000 anos. Não está ligado a um processo religioso, mas parece-me utilizada por algumas religiões orientais e não só. Sim, é verdade. Portanto, a meditação é um processo essencialmente técnico. Depois poderemos ver mais para a frente os vários passos e tipos de meditação, mas digamos que determinadas pessoas ligadas a um caminho mais religioso utilizaram técnicas de meditação. Mas, essencialmente, qualquer pessoa, independentemente da sua tradição religiosa ou sua crença religiosa, pode efetuar a meditação. Portanto, é uma técnica científica e, hoje em dia, até é prescrita por psicoterapeutas. Historicamente está, de alguma forma, ligado a algumas zonas do nosso planeta, zonas geográficas? Sim, sem dúvida, a meditação terá surgido na zona onde hoje é a Índia, norte da Índia, Paquistão, portanto terá surgido nessa área, nessa zona. Se me permite, aliás, é uma zona onde o Paulo Reis fez a sua formação. Exatamente, portanto, já fui várias vezes à Índia, sou praticante de meditação desde 1989, portanto já lá vão mais de 20 anos, e regularmente vou à Índia, não só para a prática do yoga, mas também da prática da meditação. Efetuei diversos tipos de formação na área da meditação, no norte, no sul da Índia, nos Himalaias indianos, e, portanto, digamos que aí é o local por excelência de prática de meditação. Mas também no Ocidente há bons locais, boas escolas, onde se pode praticar meditação. O que é que torna um lugar mais adequado para a prática da meditação? Bom, desde logo o ambiente, o local, se for praticado no meio das montanhas, num local na natureza, na praia, portanto são locais energeticamente mais adequados à prática da meditação. E depois também a pessoa que conduz o retiro de meditação, ou a pessoa que dá a formação na área da meditação, é importante para que o praticante possa aprender de uma forma mais rápida e evoluir de uma forma mais rápida na prática da meditação. O que é a meditação? Bom, o que é a meditação? A meditação, digamos, é muito complexo. É complexo definir em poucas palavras o que é a meditação, mas podemos talvez dizer que a meditação não é uma religião. A meditação não é dormir. A meditação, digamos que é um estado de consciência. Digamos que é uma técnica, a meditação, para o bem-estar físico, mental, emocional, social e espiritual. A meditação permite-nos entender o sofrimento associado ao ser humano e superá-lo. E, portanto, através da prática da meditação, nós tomamos consciência do nosso funcionamento interior, de como é que funciona a nossa mente,
como é que nós funcionamos sendo um microcosmos, como é que nós nos comparamos com o macrocosmos. E através da meditação, nós efetivamente podemos alcançar estágios mais elevados de consciência. Digamos que isso é a meditação. Portanto, é um processo interno. Não é? Eu posso estar, eventualmente, de olhos abertos, estar a praticar a meditação, ou posso estar de olhos fechados. A prática da meditação depois é diferente. Não é? De qualquer forma, diz que é um estado consciente. E é quase um contrassenso, pelo menos, daquilo que eu considerava ser a meditação, que seria, na minha ótica, uma abstração da realidade. Exato. Não é assim? Digamos que há uma abstração dos sentidos externos. Se eu fechar os olhos, se eu me abstrair dos sons que estou a ouvir, se eu me abstrair do toque, dos sentidos externos, começo a focar uma realidade mais interior, mais interna. Digamos que aí, quando eu começo na concentração, porque a meditação tem vários passos, mas quando eu começo a fechar os olhos ou fixar num objeto, então eu vou começar a efetuar uma meditação, uma concentração num objeto. Posso começar por concentrar numa vela, por exemplo, e observar a vela, observar a forma da vela, a chama, etc. Portanto, há várias técnicas, várias formas de meditação. Há benefícios, com certeza, e há contraindicações. Digamos, há determinadas pessoas que não poderão realizar a meditação porque não será benéfico para elas, enquanto que para outras será benéfico. Exatamente. Nem todas as pessoas podem praticar meditação. Eu vou começar primeiro pela parte, talvez, das contraindicações. Sim. Quem não pode praticar? Quem não pode? Portanto, quem não pode praticar meditação, desde logo, pessoas que não possam estar sentadas. Se a pessoa tiver um problema grave de coluna ou da articulação dos joelhos e não conseguir estar confortável, vai ter muita dificuldade na meditação. A meditação pode ser feita numa cadeira, pode ser feita numa almofada. Bom, e depois, a nível também de doenças ou patologias do sistema neurológico, psicológico, pessoas com maníaco-depressivos, psicoses graves, bipolares, portanto, todo esse tipo de patologia são pessoas que não podem praticar a meditação. Não é aconselhável, não é indicado. Não é indicado. Porque pode alterar-lhes pode alterar porque, o estado. Exatamente. Para já vem a realidade de uma forma diferente e podem agravar essa percepção da realidade através da prática da meditação. Digamos que são estas as contraindicações em termos genéricos. Pessoas, por exemplo, tenham problemas graves de droga, dependências, de alcoolismo, nos primeiros tempos talvez não seja indicado começarem logo com meditação. É preferível passarem a técnicas de relaxamento, de respiração, eventualmente posturas físicas do yoga e depois mais tarde é que passam para a meditação. Em termos de benefícios, existem centenas de benefícios para a prática da meditação, desde logo o abrandamento da respiração, a melhor oxigenação dos tecidos corporais. Portanto, isso no mais imediato. Sim, digamos que há... Ou depois com efeitos a longo prazo também. Exatamente. Nós podemos definir em 3 grandes categorias. Benefícios a nível físico, a nível mental e a nível espiritual. Atenção que o espiritual não é religioso, é preciso focar bem esta diferença. Mas digamos que ao nível físico, desde logo, reforça as defesas do sistema imunitário. Diminui também o colesterol no sangue. Não é? Ajuda a regular a taxa de glicémia e em casos de asma, de bronquite asmática também ajuda bastante. Isto a parte física. Se formos à parte mental, depois é indicado para problemas de ansiedade, problemas de stress, de tensão. Portanto, pode a pessoa efetivamente beneficiar bastante com a prática continuada da meditação. E quando nós falamos em benefícios e contraindicações, temos que entender numa prática reiterada. A pessoa que pratica diariamente ou 2 a 3 vezes por semana. Portanto, se uma pessoa for praticar uma vez, praticamente não tem contraindicações. Não é? E não tem efeitos também, provavelmente não tem benefícios, efeitos. Não colhe benefícios. Exatamente. E uma coisa é o tempo que decorre da prática. Se a pessoa praticar 5 a 10 minutos, é diferente de praticar 2 horas todos os dias. Não é? Falou em benefícios também espirituais, sendo que fez a distinção entre aquilo que é espiritual e religioso. Quer concretizar melhor? Aprofundar, sim. Ora bem, quando nós referimos o tema religioso, a palavra religioso tem a ver com, digamos que,
digamos que há uma liturgia, há uma série de um padrão de conduta, digamos, há um ritual. Na religião há um ritual, em diferentes religiões que seguem. Na espiritualidade é diferente. A espiritualidade, a pessoa olha para o seu interior, para a sua alma, verifica como é que está, o que é que pode melhorar. Portanto, independentemente se a pessoa acredita em Deus ou não, pode melhorar. Posso dizer, por exemplo, que esta técnica da meditação é utilizada em cadeias, nos prisioneiros, portanto é muito praticada. Independentemente do tipo de pessoa, se é religiosa ou não, pode efetuar a meditação, porque a meditação é um caminho prático, é uma técnica. É também uma evasão, já que falou que é algo praticado nas cadeias. Há a possibilidade quase de uma evasão do espaço fechado onde as pessoas se encontram. Aí esse projeto surgiu numa cadeia grande em Tihar, na Índia, onde havia graves conflitos entre os prisioneiros, entre os presos e os guardas. E então introduziu-se o método da meditação. Foi e mais para apaziguar. Exatamente, verificou-se que ao longo do tempo as pessoas iam melhorando o relacionamento entre umas e outras, iam baixando o seu nível de stress. Digamos que foi numa questão mesmo psicológica e não tanto para se alienarem ou para... Exatamente. Eu penso que há vários passos que devem ser dados no caminho de se alcançar a meditação suprema. Não sei se estarei a utilizar a linguagem mais correta. De qualquer forma, aquilo que se pede a uma pessoa que se inicia na meditação não é certamente aquilo que se pede a uma pessoa com uma prática de vários anos e que o faz diariamente, mais do que breves minutos por dia. Pois, em termos digamos, os passos, digamos, o caminho do praticante vai variando pessoa para pessoa. Sim. Digamos que não há uma regra, não há um padrão de conduta. Desde logo nós temos que ter atenção a diferentes questões. Desde logo o ambiente, como falamos no início da nossa conversa, o ambiente em que a pessoa pratica a meditação. Se eu praticar a meditação numa sala e ao lado estiver a dar a telenovela, eu não me vou conseguir concentrar. Ou tiverem a chamar para mim porque está na hora de jantar, não vou conseguir ter uma meditação tão eficaz como, por exemplo, se eu praticar ao nascer do sol ou ao pôr do sol, que são horas mais propícias para a meditação. Portanto, para uma sessão de meditação há que haver uma determinada preparação. Exato, e isso exato. Começa no local. Desde logo onde o local, se faz a meditação. Ser um local calmo, tranquilo. Há pessoas que utilizam também uma música calma, podem utilizar uma música. Digamos que a preparação do local é importante. E depois o praticante deve meditar sempre à mesma hora. É diferente, a pessoa um dia medita às 7 da manhã, no outro dia já vai às 4 da tarde, depois às 8 da noite, e isso não cria um hábito. Nós precisamos ainda de reiteradamente efetuar o mesmo passo para conseguirmos criar um hábito em nós. E beneficiamos se o fizermos então ao nascer do sol ou ao pôr do sol? Foi isso que disse? Sim, especialmente de manhã. Sim, de manhã. Porquê? Porque, vamos lá ver, de manhã, há vários fatores. De manhã, quando as pessoas acordam, ainda não têm, digamos que, as preocupações do dia-a-dia. Se eu for trabalhar e chegar ao final do dia a casa e me puser a meditar, provavelmente a minha mente ainda está agitada a pensar nos problemas que eu tive que resolver durante o dia. De manhã, quando eu acordo, a minha mente ainda está mais tranquila. Sim, e, portanto, o sono, digamos, foi retemperador. Exatamente. E depois também porque é um período de silêncio. Se eu acordar e fizer meditação às 7 da manhã ou às 6, a maior parte das pessoas ainda está a dormir. Portanto, é uma altura indicada para a prática de meditação. Uma outra questão que é importante é a postura física. Como é que nós devemos praticar a meditação? E digamos que mesmo que a pessoa não consiga ficar sentada no chão, em cima de uma almofada, de pernas cruzadas, normalmente as pessoas associam a postura de meditação a um praticante de pernas cruzadas. Sim. Não é obrigatório que seja assim. A pessoa pode praticar meditação numa cadeira. Por exemplo, um idoso que tenha problemas de costas ou nos joelhos, senta-se numa cadeira e pratica a meditação. Portanto, a postura também é muito importante. Nós temos as costas direitas, a coluna direita, e isso permite ter uma meditação mais eficaz.
De certa forma, a posição que conhecemos da meditação, que vemos em muitas imagens, é uma posição de yoga. Não sei se estou certa. Sim. Ou é muito próxima a uma das posições do yoga. Sim, o que é mais comum e o que se vê é a posição de lótus, pernas cruzadas, chama-se a posição de lótus, está associada à meditação, mas pode-se efetuar meditação em qualquer postura meditativa. Uma postura meditativa é aquela em que o praticante pode permanecer durante algum tempo, desde vários minutos até várias horas, em meditação. Eu posso ficar sentado em cima dos calcanhares, com as costas direitas, ou posso ficar sentado no chão de pernas cruzadas, posso ficar numa cadeira. O que é importante é que eu esteja confortável. O praticante tem que se sentir confortável e não sentir nenhuma tensão a nível muscular e a nível articular, para poder permanecer durante várias horas ou vários minutos, conforme praticante. A segunda questão é esta, digamos, permanência também tem que se observar a nível da mente. A mente tem que estar calma, tem que estar tranquila. E para isso nós utilizamos várias técnicas, como, por exemplo, a respiração e o som. São auxiliares, digamos. São auxiliares, exatamente, porque no método que nós praticamos, há vários métodos, há vários tipos de meditação, mas no método que nós seguimos, digamos que utilizamos a respiração. Há determinados tipos de respiração que ajudam a acalmar a mente. Como as pessoas sabem, a meditação, digamos, a respiração está ligada à mente. Se eu for apanhar um autocarro e estiver cheio de pressa, for a correr, a minha respiração aumenta o ritmo, a minha mente fica mais agitada. Se eu começar a reduzir a respiração, o ritmo de respiração, a mente fica mais calma. Um adulto médio normal respira cerca de 15, 16 vezes por minuto. Quando nós prolongamos o tempo de inspiração e expiração, conseguimos respirar cerca de 3, 4 vezes por minuto. Isso permite baixar a atividade da mente. Não é? Logo, para a meditação, aconselha-se uma respiração mais pausada. Mais pausada, mais profunda. Portanto, nós efetuamos uma respiração do yoga, que é uma respiração abdominal. Portanto, respiração abdominal, intercostal e clavicular. Portanto, aumentamos ou dilatamos todo o sistema respiratório. Digamos que esta é a parte da respiração. E depois... O som. O som, também o som. Há determinados sons ativadores da concentração. Um som muito característico é o som do Om, está ligado ao yoga, mas qualquer som que tenha um simbolismo particular pode ajudar no processo de meditação. Os sons da natureza. Os sons da natureza, o som da água. Uma outra possibilidade é uma imagem também, eu fixar-me numa imagem, numa vela. Portanto, isso é, digamos que é a parte dos tipos de meditação. Mas, digamos que esta preparação é muito importante. O ambiente, a postura, a respiração, com quem se aprende. Há diferenças entre a pessoa praticar sozinha ou em grupo. Sim. A energia do grupo é superior à energia do indivíduo. Não é? Aconselha inicialmente a fazê-lo em grupo? Sim. Preferencialmente nos primeiros anos é preferível a pessoa praticar e aprender com um grupo e com um professor experiente, porque o que eu vejo por estes anos de prática é que as pessoas aprendem dos livros. Sentam-se e leem um livro e pensam que estão a meditar. Muitas vezes é a imaginação que está a funcionar e não é uma meditação. Portanto, há que distinguir bem quando é a nossa imaginação a funcionar e quando é, digamos, a meditação a funcionar. Portanto, é essa a diferença. E quando nós fazemos a prática em grupo, através da partilha da opinião dos com os outros, conseguimos verificar se estamos a avançar no sentido correto ou não. O que é que sente quem pratica a meditação? É capaz de explicar ou é muito difícil de fazê-lo? Não, é fácil. Normalmente as pessoas que praticam meditação são pessoas mais calmas por natureza, porque há um equilíbrio das emoções, há um equilíbrio da mente e normalmente são pessoas mais calmas, não se irritam com tanta facilidade, têm uma resistência maior ao stress também e muitas vezes aumenta o nível de produtividade. A produção das pessoas a nível intelectual e físico aumenta com a prática da meditação, porque a meditação gera bem-estar, a meditação liberta determinadas hormonas, a serotonina, que está associada ao bem-estar, e portanto as pessoas sentem-se bem e portanto trabalham melhor e são mais felizes também. Ou podem surgir obstáculos ou dificuldades a quem pratica a meditação ou quer iniciar-se na prática da meditação? Sim, há diversos obstáculos, desde logo aquilo que eu referi há pouco, a parte mais física. Se eu tiver um problema de coluna, não vou conseguir ficar sentado durante algum tempo, ou um problema a nível dos joelhos, por exemplo, mas desde logo também
o estilo de vida que a pessoa tem. Digamos que para praticar meditação é necessário a pessoa ter um estilo de vida equilibrado. Não quer dizer que qualquer um não possa praticar. Pode. Qualquer prisioneiro, por exemplo, pode praticar. E hoje em dia também está na moda. No outro dia li uma revista sobre televisão e dava estrelas de Hollywood que agora estão a praticar yoga e meditação, como o Sting, como a Madonna, das Spice Girls, etc. Mas, portanto, digamos que qualquer pessoa pode praticar a meditação, mas em determinado ponto do seu caminho vai observar que, se mudar um pouco o estilo de vida, consegue uma experiência muito mais interessante na meditação. A alimentação também é um ponto importante. Toda a gente bebe café hoje em dia, e eu também de vez em quando também bebo e gosto, mas o café excita a mente, não é? E, portanto, não permite que a mente fique mais tranquila. Se eu efetuar uma meditação de manhã sem café, é diferente se eu efetuar uma meditação depois do café, não é? A alimentação influencia também aquilo que consumimos, no fundo, desde o café, que é um estimulante, a outro tipo de produtos como álcool, ou, por exemplo, fármacos. Também. Se a pessoa tomar medicamentos e estiver dependente desses medicamentos, a pessoa ingerir álcool de uma forma abusiva, digamos que pode fazer meditação, mas muitas vezes está mais a funcionar com a imaginação, não é? E é um processo que demora. Digamos que estes serão alguns obstáculos. E depois é essa questão da imaginação. Muitas vezes a pessoa pensa que está a meditar e a sua mente está a funcionar, porque digamos que está a divagar. Na meditação, o nosso objetivo é silenciar a mente, é parar a mente. Quanto menos pensamentos por minuto, melhor. E às vezes a pessoa está a imaginar que está a ver um campo, ou que está a sentir-se bem. Isso é muito bom. Mas idílicos ou paradisíacos. Exatamente, ou que está a ver uma imagem do céu, não é? Mas digamos que isso já é imaginação. É bom, é um bem-estar, mas não é a meditação. Tem mais a ver com a visualização. Falou de estilos de vida. Pela sua experiência, a meditação leva à mudança de comportamentos, de estilos de vida? Ou necessariamente quem tem um estilo de vida mais regrado busca a meditação como um complemento? Não, digamos que a meditação faz com que a pessoa tenha uma consciência diferente de si própria e dos outros, da sua própria realidade interior e da realidade que o envolve. E, portanto, a pessoa que procura o bem-estar, não só a nível físico e mental, mais tarde ou mais cedo faz modificações no seu estilo de vida. Eu tenho muitos alunos, muitos praticantes de meditação, que após algumas semanas, alguns meses de contacto com esta realidade, começaram-se a perceber que na sua vida realmente há coisas que poderiam modificar. Não é que sejam obrigados, não é que sejam forçados, mas a própria pessoa vai tomando consciência do que é que ainda pode melhorar para ser feliz. Acaba por sentir essa necessidade. Sente essa necessidade. É uma coisa que vem com a prática, não é forçada. É uma mudança natural e muito positiva que decorre na vida das pessoas. Não é? Já falou, ainda que de forma breve, de alguns dos benefícios para a saúde da prática da meditação, nomeadamente e muito genericamente dos benefícios físicos, mentais e espirituais, mas pode ser-se mais concreto. Era isso que eu lhe pedia. Bom, nós podemos passar mesmo ao nível digamos, físico, das experiências que têm efetuado. Especificar, exatamente. A nível físico, a meditação tem demonstrado uma capacidade de aumentar a produção de serotonina, melatonina e dopamina. Portanto, são efeitos neuroquímicos, são hormonas ligadas ao bem-estar. Quando nós estamos relaxados, estamos em paz, estas hormonas estão mais ativas na corrente sanguínea. Por outro lado, temos efeitos neuroelétricos. A meditação demonstra que há um aumento da produção das ondas alfa, das ondas teta e das ondas beta. Estas ondas, as ondas alfa, estão relacionadas com a calma e com a atenção focalizada. Os padrões teta estão associados com a criatividade, com as imagens. E a atividade beta está associada com a concentração altamente focalizada. Portanto, uma pessoa que pratica meditação
pode, efetivamente, desenvolver a sua intuição, desenvolver, digamos, a sua parte intelectual e emocional e criar. E aumenta a criatividade, estimula a concentração e a memória. Estes são os grandes benefícios. Eu estou-me agora a recordar que, ainda há poucos dias me disseram que no Texas, eu penso que é no Texas, se não me engano, há uma escola que já estão a implementar este sistema. As crianças, quando vão para a escola, os primeiros 5 minutos, antes de começarem as aulas, efetuam uma meditação. E verificou-se naquela escola os níveis de sucesso escolar são mais elevados e a taxa de violência juvenil é inferior à média dos Estados Unidos. Portanto, a meditação funciona a 100%. É uma técnica. Pode dizer-se que há estudos neste âmbito. Há quem se interesse por esta questão e que procure provar quase cientificamente os resultados ou os benefícios da meditação. Sim. Digamos que há vários estudos. Eu próprio estive num local na Índia, perto de Bombaim, onde eles têm hospitais e fazem os estudos não só do yoga e da meditação. E, portanto, verificam o que é que acontece com a mente, com o ritmo cardíaco. Há diversos estudos, efetivamente, passo a citar o caso de Lewis, em 2007, que efetuou um estudo na Academia Nacional de Ciências nos Estados Unidos da América. O caso de Kabat-Zinn e Burney, em 1985, escreveu um artigo sobre a dor crónica. Isto foi publicado no Jornal Comportamental número 8. Temos também o mesmo autor que, em 92, efetuou um estudo sobre a redução do stress e o tratamento de ansiedade. Este estudo foi publicado no Jornal Americano de Psiquiatria, número 149, página 936. E, portanto, há uma série de estudos que são efetuados que têm a ver com pesquisas. Por exemplo, Persinger, também em 1993, efetuou um estudo sobre um tipo de meditação e os doentes epiléticos. Sefton Lynch, em 2001, os efeitos da meditação nas mulheres com fibromialgia. Em 2004, Arenander e Davidson Travis, estes autores escreveram também um artigo sobre a meditação que foi publicado no Jornal Americano em número 1, em janeiro. E depois temos também Wallace Benson, que escreveram em 1972 a Fisiologia da Meditação, e isto foi publicado numa revista que é muito conhecida, que é Scientific American, no número 262, páginas 84 e 90. Portanto, isto digamos que são referências mínimas, porque se a pessoa for ao Google comprar qualquer livro de meditação, existem mais referências, mais estudos científicos do que é que acontece com a meditação. A meditação é uma ferramenta excelente que está ao alcance de toda a gente, não é? E há estudos ótimos que comprovam cientificamente, mesmo os médicos, mesmo psicoterapeutas, psicólogos, recomendam aos seus pacientes que pratiquem estas técnicas. Eu posso lhe dizer que muitos alunos que vêm inicialmente, nem todos, mas alguns têm problemas de ansiedade, depressão, e são os próprios médicos que dizem, olha, faz uma temporada de meditação e de yoga e se depois verificas o resultado. Se ainda for necessário, voltas cá, então tomas os medicamentos. Não é? E se nós procedêssemos assim, nós iríamos poupar centenas de euros, milhares de euros às farmácias e ao Estado com os medicamentos que tomamos, atuando na prevenção, e teríamos uma população muito mais saudável. Aliás, isto pode funcionar como uma prevenção. Podemos procurar a meditação não quando já temos qualquer tipo de problema e queremos colher benefícios da prática da meditação, mas como algo que devemos fazer ao longo da vida de forma preventiva. Sim. Digamos que a meditação proporciona ao praticante esse bem-estar. E a pessoa, quando descobre a meditação, normalmente depois começa a efetuar uma prática, mantém-se fiel à sua prática. Sim. Porque a meditação é uma coisa que não depende de ninguém. Eu posso estar em minha casa ou no meu centro a fazer a minha prática, posso estar sozinho, posso estar em grupo. Portanto, é uma técnica em que nós não precisamos do intermediário. Não precisamos só de praticar ao domingo através do intermediário. Podemos praticar todos os dias da semana e sentimos os benefícios. É uma coisa que eu sinto em mim, o que é que me proporciona? Proporciona-me paz, calma e bem-estar. E, portanto, as pessoas sabem isso, e quando a pessoa descobre este caminho da meditação,
começa, digamos que, a aprofundar, não é? este caminho. Paulo Reis é o nosso convidado, é presidente da Associação Europeia de Terapias Orientais, é mestre de yoga e yoga terapeuta, está na Madeira, uma vez mais. A Associação Europeia de Terapias Orientais realiza entre 13 e 16 de fevereiro, na Reserva Natural da Rocha do Navio, um retiro de silêncio e meditação. Já iremos falar disso. De qualquer forma, a Associação trabalha na Madeira há já alguns anos e tem vindo a formar muitas pessoas, particularmente na área do yoga. É verdade, Marta. Nós temos trabalhado na Madeira desde 2007, finais de 2007. Já efetuamos alguns eventos ligados ao yoga e à meditação, vários retiros também. E desde maio de 2009, portanto vai fazer agora um ano, estamos a formar 40 professores de yoga e yogoterapeutas. Portanto, são pessoas que fazem essa formação com a associação. Há vários formadores que vêm cá dar a formação desde a área da anatomia, da patologia. É semanalmente? Não, ou é mensalmente? É um fim de semana por mês, um sábado e um domingo por mês. Aliás, quando nós falamos na outra ocasião, foi de certa forma para apresentar esse curso que iria avançar. E concretizou-se, como muitos formandos, para a minha surpresa. Sim. Temos muita gente. Realmente esse curso esgotou, teve uma procura imensa aqui na Madeira. Isso demonstra que as pessoas estão abertas e que procuram perceber diferentes alternativas, diferentes terapias e, portanto, esse curso decorre desde 2009, tem uma duração de 3 anos e, portanto, nós estamos a formar professores de yoga e yogoterapeutas que depois iremos divulgar os nomes das pessoas e os locais onde estão a dar aulas, mas digamos que tem muita procura o yoga e a meditação na Madeira. Estas pessoas são pessoas que têm diferentes profissões, suponho. Já praticavam yoga, ou alguns deles, outros não? Sim. Portanto, qual o perfil destas pessoas? Há um pouco de tudo. Digamos que há pessoas ligadas à área das ciências. Nós temos enfermeiras, recordo-me agora, temos 2 enfermeiras. Fisioterapeutas, parece? Temos fisioterapeuta, também temos um moço que é fisioterapeuta, mas depois temos pessoas ligadas à área da arquitetura, à área da função pública, direito, temos também uma jurista, uma advogada. Portanto, temos pessoas de diferentes tipos de habilitação académica. Mas são pessoas que querem depois passar toda esta formação a outros, no sentido de se tornarem mestres ou professores? Sim, diria mais professores. Para tornar mestre é preciso alguma caminhada há muitos anos. É preciso atingir outros patamares. Mas digamos que a ideia é essa. Nós, estamos a trabalhar nesse sentido, formar bons professores que tenham qualidade técnica e deontológica também, para poder transmitir este tipo de conhecimentos e permitir à população em geral poder beneficiar destas técnicas. E, portanto, no curso temos praticantes e formandos que já praticam há um ano, outros que praticam há 5 anos, há 10 anos. Portanto, há vários graus, não é, de praticantes. E isto, na meditação, no yoga, o melhor terapeuta, o melhor professor é aquele que mais pratica. É como em tudo na vida. Se eu fizer a minha formação, vou ser um bom profissional. Na meditação e como professor de yoga também é assim que funciona. Quanto mais praticar, melhor desempenho as minhas funções. Fala-se em formação de professores de yoga e yoga terapia. Há aqui uma distinção entre uns e outros? Sim. Digamos que o professor de yoga é aquele que está apto a ministrar aulas em grupo. Uma aula para idosos, uma aula para crianças, uma aula para grávidas, uma aula para adultos em geral. E digamos que, utilizando as técnicas do yoga, o yogoterapeuta trabalha mais na parte da terapia, da patologia. Por exemplo, um caso de uma pessoa com asma, uma pessoa com obesidade, com hipertensão. A yogoterapia é um tratamento alternativo complementar. E, portanto, o yogoterapeuta utiliza os seus conhecimentos do yoga e de técnicas da medicina indiana, o Ayurveda, para poder ajudar também a pessoa. Não é? Estas pessoas ficarão, ao fim dos 3 anos de formação, credenciadas para o fazerem, com toda a segurança. É isso. Exatamente. Que pretende a associação. Exatamente, porque durante os 3 anos eles estão a fazer a sua formação e também estão a fazer a sua prática. Estão a fazer também voluntariado em algumas instituições públicas e instituições
particulares de solidariedade social e muitos deles até dão aulas em sistema de voluntariado aqui na Madeira. E, portanto, compensam, digamos que fazem essa formação um fim de semana por mês, mas durante os 3 anos estão a praticar e também fazem o seu autoestudo. Portanto, o curso em si tem uma carga horária de cerca de 600 horas. E depois eles ainda fazem mais formação, autoformação, investem em workshops, participam em retiros também. Vamos falar um pouco e finalmente do retiro de silêncio e meditação que acontecerá de 13 a 16 de fevereiro na Reserva Natural da Rocha do Navio, uma iniciativa da Associação Europeia de Terapias Orientais. Não é a primeira vez que realizam um retiro aqui na Madeira, mas talvez com esta duração Exato. Nós fizemos realmente em 2008, fizemos o retiro de um fim de semana, 2 dias. Agora, em 2010, portanto, já no próximo fim de semana, de 13 a 16 de fevereiro, vamos efetuar um retiro de silêncio e meditação. Digamos que é uma mini formação de silêncio e meditação e vamos efetuar na Reserva Natural da Rocha do Navio, ali em Santana. Um local que já visitou, provavelmente, ou não conhece? Não, é uma história engraçada porque nós andamos à procura de um local aqui na Madeira que albergasse 25 pessoas e tivemos alguma dificuldade, porque em todos os locais tinha que se fazer um pagamento da reserva do espaço. E nós optamos sempre, nestes retiros de silêncio, trabalhar por donativo. As pessoas que quiserem participar efetuam o donativo, tendo em conta que vão almoçar, jantar e tomar um pequeno almoço durante 4 dias. Não é? E, portanto, contactamos diversas entidades, contactamos o Governo e realmente tivemos esta oportunidade fantástica, com a colaboração do Governo Regional e da Câmara de Santana, que nos proporcionou podemos utilizar ali a Casa da Rocha do Navio e também o teleférico, da qual nós agradecemos desde já. De qualquer forma, é o local ideal para a meditação, porque envolto na natureza e há algo isolado. Sim, portanto o local é isolado, é junto ao mar, é uma zona muito tranquila, não vive ninguém lá perto e, portanto, os praticantes que portanto, participarem neste curso têm essa possibilidade não só desse retiro de silêncio, mas também de beneficiar de uma paisagem fantástica, num meio natural, uma boa energia. É muito interessante o local, é muito interessante. Este retiro é para qualquer pessoa ou já tem que ter alguma experiência em meditação? Bom, este retiro, como eu referi há pouco, é um retiro de 3 dias e meio e nós vamos estar em silêncio, portanto não é permitido a pessoa, por exemplo, levar o telemóvel. Se a pessoa quer levar o telemóvel, então não vai participar no retiro de silêncio. Ou levar o MP3, ou ir carregado de livros. A ideia não é essa. A ideia é nós estarmos em silêncio e, portanto, pede-se às pessoas que já tenham alguma prática de meditação. Nomeadamente que possam ficar sentadas durante um período de 1h30, 2 horas. Não quer dizer que não se possa mexer, pode, não é? Mas pedimos que as pessoas já tenham alguma prática de meditação. Se a pessoa nunca praticou meditação e vai participar neste tipo de retiro, é capaz de ter alguma dificuldade em aguentar os 4 dias. Não é? Eu regresso um pouco atrás, foi algo que me esqueci, penso eu, porque a dada altura se fala em tipos de meditação. É correto? Sim, os tipos de meditação... Isto para perguntar-lhe também que tipo de meditação é que nós vamos efetuar. Iriam efetuar neste retiro. Sim, silêncio. Digamos que a meditação divide-se em 2 tipos grandes. As meditações ativas e as meditações passivas. A meditação ativa, por exemplo, o Tai Chi, uma caminhada na praia em silêncio, a pessoa pode efetuar a meditação durante uma caminhada. E a meditação passiva, digamos que é aquela em que o praticante está sentado, focando a respiração, focando o som. Portanto, nós vamos efetuar. É esta que vamos efetuar. Estamos sentados, mas também haverá momentos em que nós iremos passear à volta da casa, indo ali junto ao mar, e, portanto, sempre em silêncio. Não é? Vamos efetuar, digamos que 80% do método tem a ver com a meditação passiva, concentração na respiração, no som, e aí depois os outros 20%, digamos que na meditação ativa. Não sei se quer pormenorizar mais algum aspecto em relação a este retiro, até porque ainda há possibilidade para quem desejar e tiver então alguma prática de meditação de inscrever-se. Sim, ainda é possível durante o dia de hoje, digamos, as pessoas efetuarem essa inscrição. O site é www.terapiasorientais.org.pt e o curso decorre de 13 a 16 de fevereiro. Portanto, no máximo as pessoas têm que se inscrever até ao dia 12 de fevereiro.
O silêncio tem que ser respeitado, então algum conselho mais para quem queira participar? Eu penso que as pessoas devem relaxar, devem descontrair. É necessário trazer uma almofada de meditação, importante para proteger os joelhos, trazer um saco de cama, uma lanterna, os objetos pessoais, digamos assim, não é? Fica então essa referência. Se ainda desejar inscrever-se, poderá fazê-lo para o site, pode recordá-lo? Sim, portanto, o site da Associação www.terapiasorientais.org.pt. Do lado esquerdo diz cursos e tem o curso de meditação. Nós este ano vamos efetuar 2 cursos, um aqui na Madeira e outro em Sintra. Portanto, o da Madeira é 13 a 16 de fevereiro, na Rocha do Navio, em Santana. Fica esse convite, Paulo Reis. No final, quer deixar uma mensagem para os nossos ouvintes acerca dos benefícios da meditação? Sim, digamos que eu desejo aos ouvintes que tenham sucesso na sua prática e recomendo que, se quiserem iniciar a sua prática lá em casa, podem, por exemplo, colocar uma vela a cerca de 1,5 metro de distância, sentam-se, pernas cruzadas, e observam a chama da vela. Durante alguns minutos, olham para a vela, 2, 3 minutos, fecham os olhos e depois tentam concentrar-se nessa chama. É uma forma muito simples de meditação e podem, aos poucos e poucos, ir descobrindo esses benefícios da meditação. O ideal será ter alguém que conduza essa meditação. Sim, sem dúvida. Alguém Sim. que possa indicar, digamos, os passos todos, as contraindicações, porque cada pessoa é diferente, não é? Portanto, que confiança podemos ter nos livros ou nas obras, no fundo, que são também um pouco de autoajuda e que nos incentivam à meditação? Bom, esses livros são bons, dependendo do autor, mas digamos que é para a população em geral. É como no yoga, muitas vezes eu vejo pessoas que estão a dar aulas ou pessoas que estão a praticar em casa através de livros e até pode ser contraindicado efetuar aquela postura ou efetuar aquela respiração. Vamos imaginar que a pessoa tem hipertensão, não pode fazer uma postura invertida, por exemplo. Portanto, é muito importante ter a ajuda de um professor no início, nos primeiros anos, para depois poder avançar na sua prática. E é importante a prática em grupo. Reforça através da partilha aquilo que eu falei há pouco. As pessoas vão dizendo umas às outras o que é que sentem, quais são as dificuldades e assim vão trabalhando em equipa. Vão provavelmente ultrapassando estádios. Exato, porque isto da meditação, repare, é um processo individual, é uma coisa muito individual. A pessoa está perante si e perante o processo meditativo. Por muito que o professor ou que o mestre diga como é que se efetua a meditação, a própria pessoa é que tem que sentir e experimentar. Não é? Eu não posso dizer a uma pessoa, olha, vou-te ensinar a dormir. Como é que tu dormes? Deita-te, põe a almofada, agora fecha os olhos e dorme. Na meditação é mais ou menos a mesma coisa. A pessoa senta-se, observa e faz a sua prática. E depois um dia chega a um determinado resultado. Paulo Reis, uma vez mais, obrigada pela participação nesta emissão. Muito obrigado, seus ouvintes. Muito bom dia. E fica essa chamada de atenção, então, para o retiro de silêncio e meditação que vai decorrer de 13 a 16 de fevereiro na Reserva Natural da Rocha do Navio, uma iniciativa da Associação Europeia de Terapias Orientais. Terá como orientador o Paulo Reis e funciona por donativo. Muito obrigada, muito bom dia. Bom dia, Marta. Obrigado.